Sabe quando a gente para pra pensar no que realmente nos molda? Não tô falando só das ideias que a gente consome, mas de algo bem mais profundo, quase invisível. Hoje, a gente vai tentar decifrar esse código oculto da cultura, sabe? Aquelas forças que formam quem a gente é sem a gente nem se dar conta. Bora lá! Parece uma pergunta meio maluca, né? Mas pensa bem. Ela já joga a gente direto no coração dessa análise. A ideia de que muitos espaços do nosso dia a dia, lugares que a gente considera totalmente seculares, na verdade funcionam de maneiras que são, olha só, surpreendentemente religiosas. Elas acabam moldando o que a gente deseja e quem a gente se torna. Então vamos começar pelo jeito mais comum de olhar para a cultura. É quase um instinto, né? Quando a gente vê um filme, lê um livro ou ouve uma notícia, o nosso foco vai quase sempre para uma coisa só: as ideias por trás daquilo. É, essa é a abordagem padrão. A gente pensa na visão de mundo que uma obra de arte está promovendo, ou na mensagem política que está por trás de uma reportagem. É basicamente uma análise do conteúdo, focada no que a cultura diz pra gente. E é aqui que a gente bate no problema central. Focar só nas ideias, como diz a citação, não é suficiente. Por quê? Porque é como olhar para um iceberg e ver só aquela pontinha que tá para fora da água. A gente acaba perdendo toda a parte submersa, que é, na verdade, a maior e mais poderosa de todas. Tá, então se analisar as ideias é só a ponta do iceberg, qual seria a alternativa? Bom, a proposta aqui é uma mudança bem radical de perspectiva. É desviar o foco do que a cultura diz e começar a investigar algo muito mais sutil. O que a cultura nos faz fazer. Olha só que interessante essa mudança. As perguntas antigas eram sobre informação, sobre o que entra na nossa cabeça. Já as perguntas novas são sobre formação. Elas não questionam só o que a gente está pensando, mas em quem a gente está se tornando, o que a gente está aprendendo a amar. A análise fica muito mais profunda, percebe? E isso nos leva a um conceito que é a chave de tudo isso: liturgias seculares. E não, calma, não estamos falando de rituais de igreja. A gente está falando das nossas rotinas, aquelas que parecem banais, ir ao shopping, torcer no estádio, até mesmo a vida na universidade. São essas práticas que nos moldam de maneiras muito poderosas. E o pior, muitas vezes sem a gente nem notar. A base para entender isso é que o ser humano tem um impulso natural de adorar, de dedicar sua lealdade e paixão a alguma coisa. O secularismo não acabou com esse impulso, ele só redirecionou. Então, a pergunta crucial não é se a gente adora, mas para onde essa adoração está sendo canalizada por essas liturgias do dia a dia. E isso muda totalmente o que a gente pensa sobre idolatria. Não se trata de não adorar, mas de direcionar essa adoração para o lugar errado. Essas liturgias seculares acabam capturando nosso coração e nos apontam para uma outra visão do que significa viver bem, uma visão que compete com todas as outras. Ok, essa ideia de liturgias seculares até que faz sentido. Mas como é que a gente consegue, na prática, enxergar essas forças ocultas agindo? Para isso, a gente precisa de um método. A gente precisa, metaforicamente falando, ajustar a nossa visão para enxergar o que está por trás da superfície. O primeiro passo é sacar que esses espaços não são só cenários passivos na nossa vida. Eles têm um projeto, um plano para nos formar. Eles querem nos transformar num certo tipo de pessoa com lealdades e desejos bem específicos. E para entender como ver isso, a gente precisa resgatar o significado original de uma palavra: apocalipse. Não tem nada a ver com o fim do mundo. Na origem, a palavra quer dizer simplesmente tirar o véu, um desvelamento que nos permite ver a realidade do presente como ela realmente é. E aqui tem uma metáfora que é brilhante. Imagina que a gente está olhando através de uma daquelas persianas verticais. Se a gente encara de frente, a gente só consegue ver as lâminas, uma depois da outra. Isso é como ver a cultura superficialmente. A gente vê o produto, o entretenimento, a informação, mas nada além. Agora, se a gente muda só um pouquinho o ângulo do olhar, de repente, através das frestas, o mundo lá fora se revela por completo. Essa é a tal da mudança de visão apocalíptica. É ajustar a perspectiva para enxergar o que está por trás da fachada, o verdadeiro projeto de formação que está rolando ali. Tudo bem, agora a gente já sabe como ver essas forças. Mas qual é o perigo de se envolver com elas? Para explicar isso, a fonte nos apresenta um desafio que chama de o problema do povo, usando uma metáfora da cultura pop que, olha, é surpreendentemente precisa. Essas instituições são descritas como exoesqueletos formativos. Pensa nisso.
É como algo que a gente veste para nos ajudar, mas que pode acabar nos controlando. É exatamente a história do vilão Dr. Octopus. A história é sempre a mesma, né? Começa com uma ferramenta útil, algo que a gente adota porque vai nos beneficiar. Mas, bem sutilmente, a ferramenta começa a nos influenciar. E antes que a gente perceba, já perdemos o controle. Aquilo que deveria nos servir se torna o nosso mestre. O ponto crucial é esse aqui. O perigo de verdade não está em participar, mas em ser assimilado. É quando a gente deixa de usar a cultura e passa a ser usado por ela. Ela se infiltra no nosso sistema nervoso central, sabe? Moldando nossos hábitos e desejos mais profundos, muitas vezes sem que a gente tenha a menor ideia. E tudo isso nos leva, então, a uma série de perguntas finais. Perguntas que tiram a análise do campo teórico e trazem para o campo pessoal, convidando a gente a uma autoavaliação sincera. A primeira grande questão é esta: até que ponto as práticas culturais do nosso dia a dia estão, de verdade, esculpindo quem a gente é por dentro? A segunda pergunta nos faz pensar sobre os limites. Onde é que fica essa linha tão tênue entre só participar da cultura e ser completamente assimilado por ela? Quando é que a ferramenta se torna um mestre? E, por fim, a questão mais desafiadora de todas. Muitas vezes, a gente pensa que está influenciando a cultura. Mas e se for o contrário? Será que, nesse processo todo, a gente não acaba adotando os mesmos objetivos e a mesma imagem da cultura que a gente, em tese, queria mudar? No fim das contas, a conclusão é meio inevitável. A gente não é só um cérebro numa caixa, absorvendo ideias passivamente. Somos corpos no mundo, engajados em rituais que formam o nosso coração. Essas liturgias seculares do nosso dia a dia estão o tempo todo nos transformando. E é por isso que a pergunta mais importante talvez não seja o que estamos pensando, mas sim em quem estamos nos tornando.